Vou pôr do jeito que está aqui. Bom, boa tarde para o ex-ministro do Trabalho, ex-presidente do Superior Tribunal do Trabalho, advogado, brilhante advogado, o articulista do Estadão, o avisador de golpe, Almir Pazianotto Pinto. Meu primo, Pinto, meu primo. José Neumann de Pinto, Almir Pazianotto Pinto. Ô, Almir, ontem morreram 2 pessoas, né? Além do Chico Coria, que eu conheci graças ao Walter Santos, a Teresa Souza e ao Zuz Homem de Melo, morreram o René Dotti, de um ataque cardíaco respiratório, e o Paulo Francini, da Covid, né? Então, eu queria aproveitar essa triste notícia, né? 3 pessoas, todas as 3 da minha predileção, da sua também, importantes, morreram no dia. E eu queria lembrar a você que o Paulo Francini foi uma pessoa muito ativa, muito participante, até, de certa forma, inovadora, até revolucionária, né, Almir? Você se lembra? Você era advogado dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, à época, hoje de ABC, quando o presidente da Fiesp era o Teobaldo de Negres, que foi substituído pelo Luiz Eulália Bueno Vidigal, e aí começou a haver uma negociação democrática em plena ditadura, da qual você participou como advogado, primeiro do Paulo Vidal e depois do substituto dele, Luiz Inácio Lula da Silva. O fato histórico mais relevante que eu tenho dessa sua convivência com Paulo Francini é que você foi encarregado pelo Lula de continuar uma negociação no apartamento do Murilo Macedo, que era ministro do Trabalho, e você levou o documento do acordo que ele mandou você fazer, e diante do humor da plateia, manifestado por aquele conflito que ele fazia entre o Osmarzinho e o alemão, Enilson Simões de Moura, ele resolveu rasgar o documento como ele fez na sua presença. Você lembra desse episódio e que lição você tirou desse episódio de você ser autorizado a fazer a negociação e depois a negociação ser rasgada no palco de frente de milhares de grevistas reunidos no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo? Aí, qual é a lembrança que você tem do Paulo Francini nessa negociação? Prezado amigo Neumann, muito bom dia aos seus espectadores. A minha experiência com o movimento grevista começa na grande greve de 63, quando ainda era presidente o João Goulart, e presidente da CNTI, o Claude Smith-Riani, e uma figura importante era o Dante Pelacani, o Antônio Chamorro. Aí veio o golpe e o movimento sindical foi silenciado. Em 68, houve uma tentativa em Osasco do José Ibrahim. O ministro do Trabalho era o Jarbas Passarinho. Depois de 68, a primeira greve foi a de 78, em São Bernardo, uma greve iniciada na indústria Mercedes-Benz, e que o sindicato assumiu. O sindicato, na época, já era presidido pelo Lula, que havia tomado posse em 1975. A greve de 78 foi imediatamente ajuizada como dissídio coletivo e o Tribunal Regional do Trabalho, por uma esmagadora maioria de votos, julgou a greve legal. Mas a greve prosseguiu. Não houve, o sindicato não se atemorizou diante do DOPS, diante do SNI, diante do regime militar, e a greve prosseguiu em São Bernardo. Os demais sindicatos se mantiveram cautelosamente à distância. E, nesse momento, sim, viu-se a necessidade de resolver o problema pela negociação. Foi quando a Fiesp assume a negociação com as indústrias automobilísticas e cria-se o famoso Grupo 14. O Grupo 14, do qual faziam parte o Roberto Della Mana, Nildo Mazzini,
não é? E o Paulo Francini. Eles eram, digamos assim, os três mosqueteiros, não é? Desse chamado Grupo 14. Cada um com a sua personalidade. O Delaman, já falecido, vítima de Covid, não é? E o Delaman discreto, um tipo assim, cavalheiro, reservado, não é? O Nildo Mazzini mais loquaz, um pouco, não é? E o Paulo Francini, que era um grande negociador, porque o Paulo Francini era um homem que fazia amizades rapidamente. E nós acabamos celebrando o acordo na sede da Anfávia, aqui na Avenida República do Líbano. Em 79, o sindicato novamente fez a greve, não aceitou o resultado do julgamento do dissídio coletivo. Fez nova greve. Aí já era ministro do Trabalho Murilo Macedo. Na greve de 78, né, era o Arnaldo Prieto. Em 79, era o Murilo, começo do governo João Figueiredo. E como você lembrou, não é? Diante do impasse cada vez mais pronunciado, o Murilo chamou uma reunião no seu apartamento residencial nos Jardins. E lá fomos nós, os três sindicatos do ABC, São Bernardo, São Caetano e Santo André, com a assessoria do Diese. João Cunha, Benedito Marcílio e Lula. Não era João Cunha, era um outro, eu já me lembro o nome dele. O Benedito Marcílio e o Lula. E o Diese. E nós negociamos muito, a noite toda. Não é? Em determinado momento, eu pedi que se servisse um lanche. Não é? O Murilo mandou buscar Beirute, colocou refrigerantes, colocou uísque. Não é? Um dos dirigentes sindicais, que não foi o Lula, nem o de São Caetano, tomou umas doses um pouco a mais, e ao reabrir a reunião, não é? O clima se tornou muito agressivo. Você sabe a influência que o álcool faz em determinadas pessoas. Estava na reunião também, estavam o Bardella e já vou me lembrar, da Volkswagen. Então, houve um rompimento aquela noite. No dia seguinte, o Murilo Macedo me telefonou e disse: Almir, podemos, a gente ia indo tão bem. Então, o Murilo tinha muito interesse no acordo, porque era pré-candidato a governador do Estado, em oposição ao Paulo Maluf. Ele e o Paulo Maluf disputariam a indicação. Então, no dia seguinte, nós voltamos, a convite do Murilo, às 14h. Eu retomei, porque eu é que datilografava esses documentos, retomei. O nome que eu queria me lembrar era o Mário Garneiro, da Volkswagen. Cláudio Bardella, o Nildo, o Francini, o Delamana. E alguns agentes do DOPS que estavam escondidos lá na cozinha do apartamento. Não é? E eu retomei às 14h, com assistência do Lula, do Barelli, de todo mundo. Barelli já falecido. Não é? Em determinado momento, o Lula me disse: Almir, termine o documento, que eu vou para São Bernardo, o Marcílio vai para Santo André. João Lins era o presidente do sindicato. João Lins. João Lins. E o João Lins vai para São Caetano. Porque nós temos que segurar o povo que está debaixo do sol quente, lá na rua e tal, no estádio, senão não haverá clima para aprovação do documento. Não haverá quórum, não haverá número. Só que o número em São Bernardo era de 100 mil pessoas. Né? Então, eu terminei, o Lula foi embora. Quando eu terminei, foi aquela festa da bancada patronal para assinar. Né? E o Teobaldo de Nigres estava presente. Foi aquela festa e tal, assinou, e eu fui para São Bernardo. Eu
entrei no Palanque. O Palanque era uma coisa extraordinária, tinha representante de tudo ali dentro, do PCB, do PCdoB, do PDT, do MRT, da CUT, do Partido Comunista, do SNI, do DOPS, da imprensa, aquela confusão no Palanque. E o Lula me disse: Almir, leia o documento. Falei: não, Lula, eu não posso ler o documento. Quem vai ler o documento é você, que é o presidente do sindicato. Ele me disse: prepare a Assembleia. Aí eu falei algumas poucas palavras, falei das dificuldades, não é? E relatei que aparentemente pesava sobre o sindicato uma ameaça de intervenção que o Murilo não queria fazer, porque isso significava risco e impopularidade. Terminei, passei a palavra para o Lula, o Lula começou a falar. Você conhece bem o Lula, tanto quanto eu. Não é? Os mesmos gestos, as mesmas palavras, as mesmas frases, a mesma construção. Companheiros e tal. E aqui, Neumann, eu tenho absoluta convicção de que aquele pessoal que começou a gritar greve, foi um aqui, outro lá à direita, aquilo era aquilo que se chama de agente provocador. Eram agentes provocadores que não queriam acordo. Policiais do DOPS. Provavelmente, ou da extrema-direita, da extrema-esquerda, não é? Que não queriam acordo. Não queriam porque o clima deveria continuar sendo o quanto pior, melhor. Bem, o Lula, imediatamente, né, me disse: se os companheiros querem greve, vamos então continuar em greve. Rasgou o documento. Rasgou e jogou fora. A única via que eu tinha, ele rasgou e jogou fora. Não é? Na semana seguinte, a revista Isto É publica uma matéria sobre essa Assembleia com um box. Se não me engano, aquele jornalista Vicente, não me lembro, um grande amigo nosso, dizendo: e alguém gritou greve. E aí não houve acordo, e 30 dias depois houve a intervenção, que durou 13 dias. O Murilo restabeleceu a diretoria, devolveu o sindicato à diretoria, mas o sindicato se viu obrigado a fazer o acordo nas bases desejadas pela Fiesp, com a instituição de algo que se tornou conhecido como carnê de greve, que significava descontos dos dias parados ou reposição de horas não trabalhadas. A imagem do Lula ficou muito desgastada. Quem leu esse acordo foi o alemão. Não fui eu, foi o alemão. Foi um acordo, digamos, repudiado pelos trabalhadores, principalmente em virtude da necessidade, não é, deles trabalharem ou deixarem de receber os dias parados. E esse insucesso de 79 foi o estopim para a greve de 80, que durou 41 dias. Mas aí a intervenção houve novamente e o Lula não mais voltou a dirigir o sindicato. A intervenção durou até o término do mandato do Lula. Foi quando assume o Jair Meneghelli. E eu continuei como advogado do sindicato até me afastar para assumir, no início de 83, a Secretaria do Trabalho. O que nos provocou essa pergunta foi a morte do Francini. A lembrança que você tem do Francini é aquela que você falou, que era um fazedor de amigos, um homem do diálogo, não é isso? Era um homem alegre, sempre muito bem disposto, não é? Que se vestia, como disse o Tonico, nosso companheiro, nosso amigo do Estadão, que ele era a deselegância mais bem elaborada, uma deselegância construída, não é? Produzida. Mas era uma ótima pessoa. Eu, quando recebi a notícia da morte do René Dott dele, eu fiquei muito sentido, porque o René Dott foi um lutador pelo
regime democrático, sempre foi, nunca se deixou abater. E o Paulo Francini foi, naquelas circunstâncias, um empresário de cabeça avançada, de mentalidade evoluída. Não é? Havia muitos reacionários dentro da Fiesp, mas havia um grupo, não é? Um pouco mais à frente do seu tempo, né? Entre os quais o Delamana, o Nildo Mazzini e o Paulo Francini. Eu convivi com o Paulo Francini, não apenas na greve, como você sabe, nós estávamos lá, mas também depois no Conselho de Economia da Fiesp, que o Delfim me deu a honra de me convidar, e quando eu frequentava, sempre encontrava ele lá. E convivi muito também com o René Dotti, mas eu não tinha mais contato com o Francini. Cheguei a encontrar algumas vezes com o Bardella, na casa de um amigo comum, André Matarazzo, mas eu tinha muito contato com o René Dotti. E na quarta-feira, eu conversei longamente, que ele estava muito entusiasmado com o lançamento desse livro aqui, que, aliás, você faz parte dele. Esse livro aqui, Neumann Entrevistas, são minhas entrevistas publicadas no blog do Neumann. E na quinta-feira de manhã, ele simplesmente teve um ataque cardíaco, misturado com problema, uma parada respiratória, e morreu assim. Eu falei com ele na véspera, tipo 6 horas da tarde, e ele morreu de madrugada. É uma coisa do destino. O nosso Dotti, como você sabe, é um herói da liberdade de imprensa, foi um grande penalista, um cara também de enorme cultura. E eu quero aproveitar a lembrança dele nesse momento, 2 dias depois da morte dele, o que nós conversamos muito, ele e eu, sobre a importância do combate à corrupção e o papel das operações especiais, como a Operação Lava Jato, Greenfield e muitas outras, que, na nossa opinião, na minha opinião e do Dodge, levantaram muitas provas sobre um esquema de corrupção, uma quadrilha montada dentro do governo do PT e seus séculos e seus aliados. Qual é a sua posição em relação a isso? Você acha que o combate à corrupção perde realmente impacto, perde velocidade com essa extinção da Lava Jato e das outras operações pelo Procurador-Geral da República, o Augusto Aras? Eu tenho certeza, Neumann, eu tenho certeza que há uma espécie de má vontade, não é? Generalizada em alguns segmentos de Brasília em relação à Lava Jato. Porque o papel desenvolvido pela Lava Jato, com seus procuradores, seus juízes, não é? Foi fundamental para um combate à corrupção. Nós sabemos que corrupção, Neumann, é como inflação. Não termina nunca. Ela, quando combatida, ela se recolhe e fica represada, né? Fica contida. Se as forças de combate à corrupção abaixarem a guarda, ela volta e com maior intensidade. Você que é um leitor do Padre Vieira, não é, e que conhece aquele livro A Arte de Furtar, de um autor anônimo, você sabe... Infelizmente, eu não posso me ajoelhar aqui, porque é meu santo de devoção. Não é verdade? Então, você veja de quando vem a corrupção. Não é um fenômeno de agora. Em alguns momentos, ela arrefece, não é? Como eu disse, ela fica contida, represada, não é? Ela se recolhe, mas assim que se afrouxam os sistemas de controle, não é? Especialmente por parte do Ministério Público, não é? Federal, a tendência é a corrupção voltar. Ela está presente, né, no DNA do ser humano. Não é? Então, nós precisamos estar permanentemente ativos no combate à corrupção. Não é? O combate a essa grande corrupção, porque a pequena corrupção, aqui do fiscal de feira,
essa é quase irrelevante. Nós estamos falando dos grandes contratos. Não é? Um dia desse alguém me disse, Almir, mas você vê que o governo Bolsonaro não há corrupção. Eu disse, não há, ou não deve haver, eu não sou investigador, não sei. Mas também não existem grandes obras. Não é? A corrupção no governo, na questão federal, no plano estadual, sempre esteve associado às grandes construções, aos grandes prédios, aos grandes viadutos, às grandes rodovias. E há inúmeras maneiras, como ensina o autor de A Arte de Furtar, existem inúmeras maneiras das unhas da corrupção penetrarem no organismo do Estado. Olha aqui, só um minuto, Almir. Você conhece o desembargador Fausto de Sanctis. Ele foi o juiz que condenou a Camargo Corrêa na Operação Castelo de Areia. E a Camargo Corrêa foi derrubada no Superior Tribunal de Justiça, conforme o Antônio Palocci, por corrupção, o César Asfor recebeu. Primeiro foi prometida a vaga, que no fim foi ocupada pelo o anterior do Fachin, né? O Zavascki, né? Zavascki, teoria. O doutor De Sanctis me deu uma entrevista como essa que você está me dando aí, e ele disse o seguinte, que o que está acontecendo agora pode até não ter grandes obras para dar corrupção, mas tem agora uma volta, um recuo na repressão à corrupção que ele considera anterior a Castelo de Areia. Quer dizer, não é anterior a que deu certo, a Lava Jato, que está sendo destruída, mas a Castelo de Areia, que já foi destruída pelo Márcio Tomás Bastos. Você vê realmente um movimento de recuo até o tempo da tolerância da grande corrupção estatal? O Neumann, nós temos que entender o sistema de controle e de combate. O sistema de controle está a cargo dos tribunais de conta. Não serei eu, cidadão comum, ou você, como jornalista, né, que terá acesso fácil a essa ampla documentação relativa, por exemplo, à construção de uma grande hidroelétrica, não é? Ou de um rodoanel, ou de um... Enfim. Agora, todos esses documentos passam pelo crivo, né, dos tribunais de contas. São Paulo tem um tribunal de contas municipal, o que é uma espécie de aberração, mas existe. Existe o Tribunal de Contas do Estado. E, finalmente, existe o Tribunal de Contas da União. Qual é a função dos tribunais de contas? São órgãos auxiliares do Poder Legislativo. Eles não pertencem ao Poder Judiciário. Tem o nome de tribunal, mas não pertencem, né, ao rol dos órgãos integrantes do Poder Judiciário. A função é como se fosse uma grande auditoria, né? Uma auditoria do município, uma auditoria do Estado, uma auditoria da União. As grandes empresas costumam ter auditorias internas e externas independentes. Precisam ter, porque a corrupção não poupa a iniciativa privada. Não é? Então, é preciso que haja, e com todo esse sistema, não é, a corrupção consegue passar entre as finas ou grossas malhas da lei. Não é? Então, nós estamos cansados de ver isso. E há muita corrupção praticada com o rótulo da legalidade. Por exemplo, compra de votos. Compra de votos é uma modalidade de corrupção que tem o selo da legalidade. Por quê? Porque permite-se que existam as emendas, né, dos parlamentares e depois não se sabe bem como é que fica esse dinheiro. Não é? Então, aconteceu na eleição agora. Aconteceu na eleição dos presidentes da mesa agora, não é? Agora, existe, além dos tribunais de contas, existe a Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria-Geral do Estado, a Procuradoria-Geral do Município. Ou seja, e se somarmos a isso a liberdade de imprensa,
não é? A imprensa investigativa, nós chegamos à conclusão que há um aparato, não é, legal ou paralelo ao aparato legal de fiscalização, porque o dinheiro público não pode ser mal aplicado e não pode ser dilapidado. Isso é roubo, não é isso? É corrupção. Escapam. Depende muito, não é, do governo que está no exercício do mandato. Porque muitas dessas peças, ou muitas dessas instituições, agem, não é, sob um sistema paralelo de controle. Como é que eu controlo o Tribunal de Contas do Estado? Colocando como conselheiros pessoas da minha confiança. Você se lembra do episódio ainda não esclarecido do Robson Marinho, ou do episódio do Eduardo Bittencourt. Nós lemos, ficamos sabendo, mas não temos até hoje, né, nenhuma conclusão. Nada foi provado. Não sabemos o que acontece, nem sabemos. Isso pode nos levar, Neumann, a uma questão que você já me colocou. Todo o processo, tudo isso é processo. Uns são processos judiciais e outros são processos administrativos. Não é isso? O Tribunal de Contas não examina um processo judicial, mas ele examina um processo de apuração de contas. Não é? E os seus ministros têm direito, mais do que direito, têm a obrigação do voto, tem que votar. O processo entra em pauta para ser votado. A parte se defende, o Ministério Público acusa e assim por diante. Não é? E o que acontece na marcha desses processos, meu caro Neumann? Porque o processo tem que ter um desfecho. Ou condena ou absolve. Uma pessoa inocente que esteja sendo processada terá pressa na conclusão do processo para ser absolvido. Uma pessoa que sabe que é culpada terá todo o interesse, não é, em retardar a marcha do processo tanto quanto possível para não ser condenado. E aí pode entrar até... Por exemplo, Flávio Bolsonaro, no episódio da extorsão na Assembleia do Rio de Janeiro. Não apresenta uma defesa, está sempre prorrogando o processo e contando com a cumplicidade dos tribunais superiores. E há duas formas de defesa. Há a defesa formal, que ataca o processo, e a defesa material, que ataca a matéria de fato. O dinheiro foi desviado. No caso formal, você entra numa questão extremamente delicada também. A prova tem que ser obtida de forma lícita. Porque, segundo a Constituição, não é, todo cidadão tem o direito de ingressar em juízo. O Ministério Público, ele, num processo dessa natureza, ele é parte. Ele não é juiz, ele é a parte. Nós deveríamos chamar o Ministério Público de representante do povo, como fazem nos Estados Unidos. O povo contra fulano de tal. Aqui nós dizemos o Ministério Público. Não é o Ministério Público, é o povo. Não é porque aquele dinheiro não é do Ministério Público, é do povo. O povo contra, não é? Aí alguém diz, olha, mas essas provas foram colhidas ilegalmente. Essa escuta não foi autorizada, esse documento, eu não tive acesso às provas. Um bom advogado, Neumann, ele consegue operar milagres em matéria de retardamento, sobretudo se ele contar com a cumplicidade de 1, 2 ou 3 integrantes do órgão julgador. Doutor Almir. Entra aquela questão que você me falou. O pedido de vista. Mas nós vamos chegar lá. Antes disso, eu queria me referir a mais um excepcional artigo de sua autoria na página do Rio do Estado, desta vez sobre o golpe de Estado. E aí aconteceu, depois da publicação do seu artigo,
foi publicado que o general Vilas Boas, até hoje tido como grande líder do Exército, lançou um livro em que ele reconhece pressão dos militares sobre o Supremo Tribunal Federal para evitar que a esquerda usasse o episódio do Lula, de soltar o Lula, para agredir as Forças Armadas. O pessoal da esquerda, você deve estar recebendo, eu estou recebendo desses sites de esquerda um grande carnaval sobre essa confissão do general Vilas Boas, que até hoje é muito respeitado lá no Exército, né? Como é que o senhor viu e acompanhou isso, doutor Almir, do general Vilas Boas? Foi uma tentativa de golpe? Foi um golpe bem sucedido? Foi um antigolpe? O que é que foi? Você sabe, Neumann, nós, cidadãos aqui embaixo, nós não sabemos tudo o que se passa nos porões, não é verdade? Por trás das cortinas, né? Nos encontros à noite, na garagem. Nós não sabemos. Nós temos um conhecimento superficial dos acontecimentos. Eu me lembro que, num determinado momento, haveria um julgamento no STF e o presidente do STF pediu, ou não pediu, ou alguém determinou, que ele tivesse como chefe de gabinete um general de 4 estrelas. Você deve estar lembrado disso. Doutor Dias Toffoli. O general estava no governo Bolsonaro. Quem iria votar, ou havia votado, era Rosa Weber. Foi mais ou menos isto. E, pela primeira vez, um general sai das suas atividades militares para exercer, ainda que indiretamente, atividades judiciais. Porque um chefe de gabinete de um presidente de um Supremo Tribunal Federal tem acesso a documentos judiciais. É óbvio, estão lá sobre a mesa, ou ele pede ou ele determina. Eu entendi naquela época que foi uma medida autoritária. Foi uma intervenção militar. Não poderia ter acontecido e não poderia ter sido aceita. Não é? Então, você veja como muitas vezes nós estamos caminhando sobre um fio de seda entre a democracia e a ditadura, entre a democracia e o autoritarismo. Quer dizer, o senhor acha, doutor Almir, que a nomeação desse assessor pelo Dias Toffoli, o assessor está no ministério do capitão Bolsonaro, é uma coisa mais grave do que a confissão do general Vilas Boas? E ela antecedeu, né? Então, ambas se revestem da mesma gravidade. Eu ainda não li o livro do general Vilas Boas. Não li. Eu tenho um imenso respeito, Neumann, pelas Forças Armadas. Eu tenho uma percepção que, por tudo que eu presenciei e conheci, elas não gostam de se expor a riscos, se metendo a fundo na vida pública, como aconteceu abertamente em 64. Você sabe que, em 64, uma parte do Exército não queria a deposição de Jango. Prevaleceu a outra corrente. Mas muito em razão da debilidade do governo do João Goulart. E, sobretudo, da intervenção dos sargentos, quebra de disciplina. Pois é, aquela Assembleia dos Sargentos foi um desastre. E ele não tomou nenhuma providência. Depois o comício da Central. Ali ele assinou o seu ato de deposição. As Forças Armadas não podem abdicar do princípio da hierarquia e da disciplina. Agora, quando foi decretada a intervenção no Rio de Janeiro para o combate ao crime comum, eu fiquei muito preocupado, porque você não pode entender que o tráfico de drogas
coloca em perigo a ordem pública. O tráfico de drogas pode colocar em perigo a segurança pública, a segurança das pessoas, traficantes andando pela rua, armados de metralhadores, etc. Agora, a segurança pública é incumbência da polícia militar, faz o policiamento ostensivo, armado, tem seus batalhões especiais, e da polícia judiciária, que é a polícia civil. Não é matéria das Forças Armadas, tanto que entraram e saíram. E o problema continua exatamente o mesmo. Pior, pior, doutor. Pior, não é isto? Porque o grande problema são as favelas do Rio, o abandono, a existência de uma miséria. Quando você observa, não é, que quando o Estado oferece R$ 200 por mês no auxílio emergencial, o governo de São Paulo oferece R$ 100 por mês. Então, você mede por aí o estado de miserabilidade de uma camada muito ampla da população. Posso fazer uma conta? Claro. A ONU considera que o estado de miséria extrema é um salário de $2. Essa previsão de um auxílio emergencial de 250, $1,72, 73 centavos. Abaixo da miséria extrema, que a ONU reconhece. Neumann, o mínimo que uma pessoa consegue viver, e com muita dificuldade, é o salário mínimo. O nome já diz, salário mínimo. É o que atende às necessidades básicas, não é, do cidadão e de sua família. Há um exagero até na Constituição, porque pretende que o salário mínimo cubra despesas com lazer. Não é isto. É habitação, alimentação, saúde, transporte. Mas é claro que R$ 200 ou R$ 600 por mês não atende essa necessidade. Então, nós vivemos num país miserável e a miséria é um problema político. A miséria não é exclusivamente, unicamente uma questão social. É uma questão social com profunda imbricação na vida política do país. Porque como é que fica essa gente? E você não resolve o problema de miséria com intervenção militar ou considerando que a marginalidade que resulta dessa situação de miséria, né, dessa falta de educação, de saúde, de trabalho, se resolve ou enquadrando-a como problema de ordem pública. Não, isso é um problema social gravíssimo, para o qual o Estado não tem atentado e continua pensando, não é, em recursos de natureza militar, ou pelo menos de polícia militar. Doutor Almir, sem querer interrompê-lo, mas eu não podia deixar de perguntar também sobre um fato do dia. O senhor falou aí, doutor Almir, da questão do uso de prova criminosa, que é o caso do uso dos telefonemas hackeados de autoridades, que foi permitido num voto de Ricardo Lewandowski, que o senhor deve conhecer, porque o senhor frequentou lá São Bernardo, mas que eu queria chamar a sua atenção de que a votação foi aberta pelo doutor Cássio Nunes Marques, foi nomeado pelo Bolsonaro, e o doutor Lazier Martins, senador, ilustre senador, me disse aqui a minha esperança é que ele não vote a favor, porque o Bolsonaro não vai querer. Eu dei informação para ele que hoje o maior interesse do Bolsonaro é que o Lula seja o adversário dele, e que o doutor Cássio votaria a favor do Lula. Muito mais, o doutor Cássio, se o senhor percebeu, como eu percebi, tentou incriminar os procuradores e o juiz Moro no voto dele. Quer dizer, o interesse hoje é comum do Lula e do Bolsonaro e de todo esse centrão, que é evitar uma eventual candidatura do Moro ou candidaturas de procuradores da Lava Jato. O senhor acompanhou essa votação na segunda turma do Supremo? O senhor acha que eu estou delirando? Ou o senhor tem outra explicação para o ministro bolsonarista votar a favor do Lula? Neumann,
Você sabe a minha formação jurídica, né? Sabe que eu sou um homem que vive consultando, não é, a Constituição e as leis da República. Para assumir o cargo de ministro do TST, eu prestei um juramento de observar e defender a Constituição e as leis da República. Na Constituição, existem alguns princípios fundamentais que não podem ser abandonados sob circunstância nenhuma. Primeiro, é o princípio do devido processo legal. Os americanos cuidam muito bem disso. O juiz não pode fugir, não é, as regras que determinam o andamento do devido processo dentro da lei. O segundo é que todo cidadão acusado ele tem o direito à ampla defesa com os recursos a ela inerentes. Não se pode cercear o direito de defesa, que isso é causa de nulidade do processo, seja de um contraventor de jogo de bicho, né? Seja de alguém que atropelou uma pessoa na rua, seja de um assassino passional, ou seja, num caso de crime de corrupção. Então, ele tem o direito ao devido processo legal e ao amplo direito de defesa com todos os recursos a ele inerentes. E, por último, ele tem a proibição do uso de prova ilegal. Isso tudo está na Constituição. Isso é parte dos direitos internacionais do homem. Se não for assim, o Estado vai tripudiar sobre a minha liberdade. Não é? E ainda um outro direito que todo cidadão tem é de não ser vítima do anonimato. Isso está na Constituição, não pode ser vítima do anonimato. E eu lembraria ainda mais um, é que ninguém vai produzir prova contra si mesmo. Então, esse arcabouço legal, muitas vezes, no afã de punir, ele não é respeitado. Ou foi respeitado, mas não inibe o advogado de fazer uso desses argumentos. E aí o processo sai da primeira instância, não vamos falar em foro privilegiado, sai da primeira instância, vai para a segunda, vai para a terceira e vai para o Supremo Tribunal Federal. A quarta. Que é a quarta instância. E cujo papel fundamental é a guarda precípua da Constituição. Ora, ninguém está no Supremo Tribunal Federal, talvez com exceção desse último nomeado, sem levar consigo na sua mochila uma larga experiência no manuseio do direito. Você sabe, eu fui ministro de um tribunal superior que é quase o STF. E fui presidente desse tribunal. Então, você percebe a habilidade dos advogados. E a lei lhes dá um arsenal muito bem fornido de recursos. Um dos objetivos de qualquer advogado, quando se vê diante de uma causa que ele considera muito difícil ou perdida, é a protelação. Porque com a protelação ele pode chegar a uma outra garantia constitucional, que é a da prescrição. E quantas vezes grandes figurões acusados de corrupção escaparam pela via da prescrição, que impediu o exame dos seus crimes. Então, há não é, um cenário no Brasil que é, diferentemente dos Estados Unidos, um país extremamente formalista em matéria de processo civil ou criminal, um país muito formalista, não é? Há
né, esse arsenal de medidas à disposição de um advogado hábil e bem pago. Pois é, Se às ele for vezes só paga com hábil, dinheiro de corrupção. se ele for só hábil e não for bem pago, eu não sei se ele vai se empenhar até o... Né? Mas imagine um advogado com larga experiência, porque há especialistas em Brasília em STF, há especialistas em STJ, há especialistas em TST, há especialistas em Tribunal de Contas. O combate torna-se muito desigual. Não é? Mas, sobretudo, em resumo, o senhor é a favor de usar prova criminosa? Inclusive, agora nós estamos sendo vítimas de um grande hackeamento que pode atingir até o presidente da República, milhões de brasileiros. Quer dizer, não está havendo um estímulo a esse tipo de crime quando você permite que haja o uso da prova de um hackeamento de telefone celular de autoridade? Neumann, imagine uma confissão obtida sob tortura. É a mesma coisa. É uma prova obtida criminosamente. Pois é. Você coloca o cidadão no pau de arara e ele confessa. Confessa o que fez, pode confessar o que não fez, é o que nunca imaginou. Então, essa questão da prova, nós temos que examinar bem o que é uma prova obtida. Não é? Se alguém intercepta o meu telefone, eu preciso, quando estou conversando aqui com você, se eu estivesse conversando pelo telefone, eu precisaria ter a tranquilidade que a nossa conversa não estaria sendo gravada pela SNI. Isso aí. Não, e por um bandido. Doutor Almir, eu lhe mandei, ao longo da semana, quando nós combinamos, uma série de 6 sugestões de um dos maiores especialistas em Supremo do Brasil, que é o professor Joaquim Falcão, da Academia Brasileira de Letras, para recuperar a imagem do STF. Vamos lá. Fim das decisões monocráticas. O que o senhor acha? Eu acho impossível. Agora, o Código de Processo explicita em que condições alguém pode recorrer e obter um despacho monocrático. Por exemplo, o Judiciário tem férias de 60 dias. Se durante as férias de 60 dias do presidente do tribunal, ocorreu uma barbaridade aí cometida pela Polícia Federal, ou por um agente fiscal de renda, o cidadão vai esperar até o retorno do tribunal às suas plenas atividades, distribuir esse processo, sortear o relator, colocar o processo em pauta? Não pode. Então, o que é preciso é que o juiz, que está investido do poder de conceder uma liminar, atue com muito critério. É como diz um grande jurista americano, um dos maiores de todos os tempos, Benjamin Nathan Cardoso, no seu livro Princípios de Direito Jurisdicional, uma coisa assim. A única garantia de ser feita a justiça está na personalidade do juiz. Não é a lei. Não é a lei, é o juiz. Aí o senhor já entrou na segunda sugestão do Joaquim. Fim do plantonismo, decisões no plantão da presidência. Não pode haver fim do plantão. Muitas pessoas aqui na periferia são presas no sábado à noite, arbitrariamente pela PM, e vão esperar até segunda-feira. Eu tive um caso assim no TST, às vésperas do Natal. Prenderam um cidadão sob o argumento de que ele era depositário infiel aqui em Porto Ferreira. Doutor Almir. E o advogado dele me procurou lá no TST, e o meu diretor jurídico da área jurídica, o doutor Valério do Carmo, examinou o pedido de habeas corpus e me disse: ministro, o senhor não pode dar esse habeas corpus. O senhor não é autoridade competente, ele tem que requerer em Campinas. Falei: Valério, eu não vou deixar esse homem passar a noite na cadeia. Eu estou vendo que cometeram uma arbitrariedade com ele. Eu dei o habeas corpus e exigi que esse homem fosse solto até 9 horas da noite. E aconteceu. Porque se imagina um cidadão preso no sábado ou na sexta-feira, esperar até um juiz aparecer na segunda-feira à tarde.
Vamos ver. A pauta fixa e previsível. O que é que você A acha? pauta deve ser previsível. A pauta não pode ser manipulada. De preferência... Restringir pedido de vista. Não, pedido de vista é complicado. Por quê? Eu estou presidindo uma sessão. O relator apresenta o seu voto. Eu dou a palavra ao advogado para fazer a sustentação. O advogado vai para a tribuna e apresenta um argumento poderoso, que não foi considerado pelo relator do processo. Aí, um dos ministros ou desembargadores diz: olha, eu quero examinar melhor esse processo, mas eu preciso de algum tempo. Então, eu peço vista regimental. A vista regimental é previsão dos regimentos internos de acordo com a Constituição. Quantas sessões? Agora, acontece que a vista regimental tem um prazo. São Sim, duas senhor. sessões. Duas sessões. Há um processo em andamento em Brasília, que eu peguei aqui para você ver, não é? Que é esse daqui. Esse processo deu entrada, é uma ação direta de inconstitucionalidade movida contra um decreto do Fernando Henrique. O processo deu entrada no dia 19 de junho de 1997, um caso de urgência. Foi distribuído ao ministro Maurício Correia. O ministro Maurício Correia votou logo e considerou o decreto inconstitucional. Bom, o ministro Maurício Correia se aposentou, morreu, e o processo ainda não foi julgado. São 27 anos. Houve um ministro conhecido nosso, amigo nosso, admirado por todo mundo, que pediu vista e ficou 3 anos com o processo no gabinete. Doutor Gilmar Mendes está há 2 anos com o processo da prova ilegal. Você Com se o lembra, habeas corpus da prova ilegal. você se lembra o Então, processo? como é que faz? Que Tem o que Estado restringir. moveu. Tem que dizer o seguinte: é obrigado a devolver depois de 2 sessões. Ele teria 15 dias para devolver o processo. 15 dias. Há 2 anos. Qual é a solução para a vista regimental? Eu vou propor, e você terá, assim, digamos, a oportunidade de ser o primeiro a ouvir essa sugestão. Pois não. O juiz que pedir vista regimental e não devolver o processo no prazo previsto no regimento, ou seja, 2 sessões, o voto dele será considerado como voto de adesão ao voto do relator. Se ele quiser divergir, ele precisa trazer o processo antes. Ah, legal. Compreende? Muito boa ideia. Vamos propor. Se ele mantiver o processo além do prazo regimental, ele não vota mais. Será considerado seu voto como de adesão ao voto do relator. Pois não. Agora, mais 2 itenzinhos. Foro privilegiado. Acabar. O nome já diz, o nome já é uma excrescência. Privilegiado. Como é que pode haver privilégio num Estado democrático em que todos são iguais perante a lei? É uma contradição em termos, foro privilegiado. Mas o nome não é esse, não. O nome é Foro de Prerrogativa de Função, doutor Albim. Isto é uma... Não é? Isso é coisa... É ridículo. Brasileiro. É o jeitinho brasileiro. O cidadão tem que ser julgado pelo juiz comum, não é? E seguir a tramitação do processo. Ele não... Por que esse privilégio? Alguém é capaz de me explicar por que alguém tem como o privilégio de ser julgado uma só vez, numa única instância, que é o Supremo Tribunal Federal? Fim da picada. E o a PEC da segunda instância? O que é que o senhor acha? Eu volto aqui, Neumann, ao Código de Processo Penal de 1940. O juiz de primeiro grau decreta, ele sentencia o réu. Ele sentencia. Assim, eu até escrevi um artigo uma vez no Estadão. Ele sentenciou o réu
Não é? Se a pena não for, se o crime não for de uma gravidade que ultrapasse uma condenação de 3 anos, aí ele pode permitir que o réu se livre e solto. Se livre e solto. Recorra. Mas se é um crime de corrupção, o juiz sentenciou, o cidadão fica na cadeia. Ele não pode ser solto. A sentença do juiz de primeiro grau deve ter força para ter caráter intimidativo. Assim era na Carta de Vargas, de 37, e no Código Penal de 1940. E ainda mais, o Código Penal de 40 tinha uma outra medida que hoje foi abolida. Lança-se o nome do réu no rol dos culpados. Ele vai cumprir pena e o nome dele vai para o rol dos culpados. Porque essa confusão no Brasil, que o cidadão responde por homicídio, é condenado a 6, 8 anos, sai pela porta da frente. Mas se ele, por exemplo, furtar um salame num supermercado, um queijo, e é processado e é condenado, não há motivo nenhum para levar esse homem para a cadeia. Ele foi condenado, sim, mas volta à vida normal, ele furtou um salame. A pena seria de 2 meses ou 1 ano. Não é? Agora, se esse cidadão estupra alguém, comete um latrocínio, assalta o Tesouro Nacional, desvia centenas de milhões. Quebra a Petrobras. Isto foi uma leviandade da Assembleia Nacional Constituinte, não é? Exigir o trânsito em julgado da sentença condenatória, porque não se sabe quando isso acontecerá. São 4 instâncias. Uma que foi também criação da Constituinte, o STJ. Antes, o cidadão era processado perante o juiz dos crimes comuns e o recurso julgado no Tribunal de Justiça. A decisão do Tribunal de Justiça é definitiva. Só em casos excepcionalíssimos esse processo poderia ir ao Supremo. Hoje, qualquer roubo de galinha vai ao Supremo. Não pode. Então, nós temos que voltar. A Carta de 37 tinha coisas ruins, mas tinha coisas boas. Voltar a isso. Olha, a decisão do Tribunal de Justiça é definitiva. E condenado pelo juiz de primeiro grau, a menos que o cidadão tenha arbitrado uma fiança e pague, ou que o seu crime seja leve, ele começa a cumprir pena, ele volta para a cadeia. O cidadão estava em prisão preventiva, ele continua preso. Não há essa história mais de até o trânsito em julgado da sentença. Não precisa. A PEC que precisa é acabar com esse dispositivo da Constituição. Uma decisão do juiz de primeiro grau, dependendo da gravidade do crime, o cidadão já é recolhido a uma penitenciária para cumprir pena. Porque nós não podemos desmerecer a decisão do juiz de primeiro grau. Foi um homem que examinou as provas, que teve contato com as partes. Não é? Então, com as vítimas. Tem que ser valorizado. E com as vítimas. Não é? Doutor Almir, nós nos conhecemos quando começou essa entrevista. 78, foi? Quer dizer, quando a primeira greve, né? 78, não é isso? Acho que foi em 78 mesmo. Né? Aí eu leio um artigo seu, eu senti o seguinte nesse artigo, né? O senhor sabe que no meu penúltimo artigo eu citei um parágrafo inteiro de um artigo seu. Mas um artigo mais recente do que esse que eu citei, chama-se Golpe de Estado, e eu estou até procurando aqui na imagem, procurando encontrar a pulga que está passeando aí atrás da sua orelha. O senhor acha que eu estou... O senhor acha que tem pulga aí a respeito do Golpe de Estado? Tem uma pulga aí passeando na sua orelha? O senhor botou esses óculos para segurar essa pulga? Eu não estou com a pulga atrás da orelha. Sabe por quê? Com os meus anos de experiência, eu, quando escrevo, eu posso escrever algo pesado, mas eu não difamo, não calunio e não injurio. Não é? Agora, tal seria se o governo federal quisesse se preocupar comigo. Não vai se preocupar. Não é? E outra coisa, né, Nilma? Nós, eu, você, o Antônio Carlos Pereira,
nós somos adeptos incondicionais da liberdade de imprensa. Sem liberdade de imprensa não há democracia. Sem liberdade de imprensa não há liberdade para o homem. Os jornais cumprem um papel fundamental. E o que eu lamento muito, Neumann, é que as novas gerações desaprenderam. As escolas não ensinam as crianças a ler jornal. Deveria ter uma cadeira em toda a escola, uma disciplina, mostrando como a pessoa tem que se interessar pelos assuntos nacionais, lendo jornais, porque o jornal é um resumo diário, né, dos grandes problemas nacionais, em todos os aspectos. Como é que nós vamos deixar de ler jornal ou deixar de escrever para jornal? Não passa pela minha cabeça. Mas agora eu vou ter que me despedir, porque o nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer muito ao doutor Almir por ter trazido a sua prudência, a sua sensatez, a sua sabedoria aos nossos 325 mil e tantos inscritos no canal do José Neumann e Pinto, na série Neumann em Entrevista. Doutor Almir, muito obrigado, um excelente fim de semana para o senhor, uma boa semana, e vamos lutar. Doutor Almir, eu vou lhe pedir licença para usar a sua entrevista para fazer uma declaração polêmica. Vacina, sim! Claro, vacina, sim. Eu estou ansioso para tomar minha vacina. Eu tenho 84 Vacina, anos. não! Agora, sem fura-fila. Sem fura-fila. Sem fura-fila. Porque é um escândalo essa questão dos fura-filas. Né? Até professor de educação física quer ter privilégio para tomar vacina. Não é possível, não é possível. Será que esse país não aprende a ter um mínimo de disciplina? Ora, Neumann, eu quero encerrar a entrevista fazendo um apelo a você, que é um homem forte. Nós temos que defender, não é, o Prêmio Nobel para o Instituto Butantan. Sim, senhor. Vacina, sim. Prêmio Nobel para o Butantan. Para o Butantan e para a Fiocruz, porque estão tendo um papel fundamental no combate à pandemia. Combatidos, não é isso? Injuriados, né? Pessoas que recusam a validade dos seus estudos e tudo mais, né? Comete uma injustiça muito grande contra essas duas instituições centenárias. Sim, senhor. Que tantos serviços têm prestado ao Brasil e à humanidade. Já aderi. Nobel para o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz. Viva Oswaldo Cruz e viva Gonzalo Vecina, que inventou a Anvisa, e viva Rodrigues Alves, que inventou o Instituto Butantan, doutor. Exatamente. Grande, Rodrigues. Exatamente. Tudo de bom, doutor. Tudo de bom. Muito obrigado. Para mim é uma honra estar dando essa entrevista para você. Muito obrigado. Grande abraço. Abraço. Obrigado.